explicação geral sobre aquele conteúdo ali. Então, bom dia, galerinha. Espero que vocês estejam bem aí. Estamos aqui numa mais uma aula de Paulo Freire Educação. Eu sei que a gente abriu a disciplina só semana passada, né? Tem algumas dúvidas. Eu não sei se eu respondi tudo 100% nas alternativas. É um pouquinho sobre isso que eu vou falar. Tá bom, Kil? Vou falar um pouquinho sobre 2. Tudo é para entregar hoje, Susan. A lição... na lição 2, não, pelo amor de Deus. É o indagação 1, que é para entregar hoje, e o provocação 1, tá? Indagação 1 e provocação 1. Só até hoje, professor, só até hoje. Perdeu, tá? Perdeu, recupera depois lá na prova final. Não, vai ter prova, tem um monte de coisa. Cada exercício são pouquinhos pontos, né? Então, e a gente vai ter a prova mesmo que vale mais pontos, né? Então, o que acontece? Vou falar um pouquinho sobre indagação 1, sobre provocação 1, né? E já está aberto indagação 2 e o provocação 2 para entregar até terça que vem, até o dia 20, tá? Mas o indagação 1 e o provocação 1 termina hoje, tá bom? Então, vamos lá. Afinal de contas, para quem não entendeu bem o marxismo, a gente precisa entender que teoria é essa, né? Eu sei que eu coloquei aula, podcast e tudo mais, mas às vezes precisa fazer interação, precisa perguntar, precisa ver se entendeu direito, né? E aí eu vou colocar um pouquinho sobre alguns elementos aqui de maneira síncrona, para quem sentir dificuldade, e obviamente também respondendo as questões ali, o que eu estou procurando ali nas indagações. Por que isso é tão importante? Porque se eu não coloco direitinho aí, não entendo direitinho o que é dialética, por exemplo, em Marx, eu não vou entender o que é educação transformadora em Paulo Freire, tá? Mas vamos lá. O primeiro ponto, a primeira questão que eu coloco para vocês na indagação, né, é a perspectiva do que é dialética. Então, o que significa dialética e materialismo histórico dialético. Vamos lá, gente. Dialética existe antes de Marx? Sempre existiu antes de Marx. Não adianta, se você colocar ali no Google, né, lá vai ter um pedaço lá do Wikipedia que vai estar falando o que é dialética. Não é porque você vai copiar o que está escrito ali, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, que você vai estar respondendo direito. Você tem que entender o que é dialética, tá? E dialética não é diálogo, por exemplo. Uma expressão que vocês vão ver muito em Paulo Freire é dialógico. Dialógico tem a ver com diálogo, tá? Então, quando você vê deixa eu escrever aqui, lógico, é um processo de comunicação, tá? É diálogo, tá? Dialética não é dialogismo. Dialética pode estar contida dentro do dialogismo, mas não é a mesma coisa, tá? Dialética surge na Grécia antiga. Platão já falava de dialética, tá? Dialética tem a ver com conflito, contradições. Por exemplo, a história, ela é dialética. Significa que no tempo histórico, a história se manifesta ou manifesta as suas contradições, ou seja, as suas rupturas, a sua crise e a sua superação. Então, a dialética, ela é transformadora. Ela produz transformação. Geralmente, quando a gente estuda dialética, tem um tipo que é uma figura, dentro das figuras de linguagem, aparecem elementos dialéticos, tá? E aí a gente tem o seguinte, a professora de português fala de tese, antitese ou antítese, e essa antítese é uma figura de linguagem, e síntese, tá? O que é tese? Tese é a ideia inicial. Tese é uma ideia primordial, tá? Então, tese é uma assertiva. Vamos dizer o seguinte,
na sua cabeça, você construiu uma tese. A tese de que, né, os pinguins da Babilônia eram eternos. Essa é a sua tese. Você vai fazer, inclusive, um doutorado sobre isso daí, né? Os pinguins da Babilônia eram... Faltou uma concordância ali, mas os pinguins da Babilônia eram eternos. Tá? Essa é a sua tese. A antítese vai dizer o seguinte: não, os pinguins da Babilônia não são eternos. A antítese é uma negação. Tá? A ideia que vai surgir da tese confrontando com a antítese é a síntese, que é, então, a síntese é igual à superação. Isso está acontecendo agora. Dialética está acontecendo em todo momento. Quando eu tenho uma criança, ela entra em contradição, a sua ser criança como tese, entra em contradição com o adolescente, ser adolescente, é só assim que ele vai chegar a ser adulto. O que é o adulto, então? O adulto é a síntese das contradições da vida infantil. Porque tem que entrar em contradição, tem que negar o que era e tem que superar. Então, a dialética sempre vai ter dois movimentos. Um movimento de negar, ou seja, de negar o que era e de superar em direção ao novo. Uma semente de feijão. Ela tem que deixar de ser semente de feijão, ela tem que negar a ser semente de feijão para ela brotar e ela ser outra coisa, ser um broto de feijão. A dialética, então, é este movimento de negar a tese e superar rumo à síntese. Isso evidencia o quê? Que a realidade é transformadora. Se a educação for entendida de maneira dialética, significa que a educação pode transformar a vida das pessoas. Como que transforma a vida das pessoas? Primeiro, mostrando as suas próprias contradições. Olha, eu sou um trabalhador operário e eu sou alienado, né? Não sei o que é estrutura, superestrutura, eu simplesmente ganho aquilo que ganho, não questiono nada, simplesmente vou lá e faço, não tem nada a ver com aquilo ali da produção da vida. Então, percebam, nós estamos falando que essa pessoa precisa encontrar sentido naquilo que faz e talvez um dos caminhos para essa transformação seja a educação. Então, a atividade educadora, ela nos coloca diante da necessidade, então, de entender as mudanças da vida. E isso, às vezes, gera crise. Tá? Porque mudar incita a necessidade de entrar em crise. Tá? Então, a gente percebe, junto com Marx, o processo de crise humana tendo que se encontrar para além da alienação. Se você simplesmente vive como os nossos pais, como a música da Elis Regina, e percebe que tudo está bem, que não muda nada, que não desconstrói para construir outras bases, para repensar a transformação da sociedade, de fato eu estou vivendo um processo de alienação. Eu aceito como verdade tudo o que me dizem, né? E aí entra o Paulo Freire, que eu vou falar sobre isso mais adiante no conteúdo, mas o Paulo Freire entendendo a realidade de modo dialético. Ele vai olhar para a realidade e falar assim, olha, peraí, quais são as contradições desse tempo? Será que essas formas de exploração e de viver são as melhores? E outra,
será que a educação só tem que sair falando sobre conteúdo ou tem que produzir perspectiva de mudança na vida das pessoas? Será que a pessoa tem que sair menos crítico ou mais crítico do processo educacional? Mais crítico. É o que a gente espera. Porque senão a educação não é, outra palavra do Paulo Freire, emancipadora. Emancipar, gente, tem a ver com tornar município, né? Tornar município, né? Ou seja, é se tornar independente, cada vez mais crítico e independente, leitor da realidade, intérprete da realidade, e não apenas espectador da realidade. A vida não é um circo em que eu fico lá assistindo apenas o espetáculo. Eu tenho que fazer parte do espetáculo. Esse protagonismo é provocado pelo sentimento de que eu posso participar, não como espectador da realidade, não como espectador da vida, como um agente de transformação para que a vida tenha sentido. Viver uma vida sem sentido é o que as pessoas não querem. E o que adianta, então, eu estudar coisas que não têm sentido nenhum para mim? Então, um educador freiriano, ele entende a dialética como aquilo que vai produzir sentido naqueles conteúdos. E vai permitir que, para além dele saber o conteúdo, saber a caixinha, saber a matéria, ele saiba articular o conteúdo, ele saiba criticar o conteúdo, ele saiba aplicar na realidade o conteúdo, ele transforme a vida dele por aquilo que ele está aprendendo. E não simplesmente chegar lá, estudei logaritmo. Ah, beleza, agora eu sei logaritmo. Tá, e para que serve isso? Aí a pessoa fica lá. Cri, 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 cri. Não fez sentido nenhum. Um professor de logaritmo de matemática vai chegar e falar assim, olha, o logaritmo é um tipo de progressão. Tá onde? Tá aqui, ó, vamos olhar aqui, a natureza funciona muitas vezes com logaritmos. A gente pode olhar aqui, olha, a formação das sementes de um girassol. Vai ver uma progressão logarítmica ali. Será que Deus não utiliza uma linguagem logarítmica para falar com a gente? E a pessoa já está começando a se interessar por aquilo ali. Está fazendo sentido para ela estudar aquilo ali. Ela vai ver a aplicação daquilo ali. Ela tem que ver por que as coisas são, como funcionam e como modificar, como repensar, como trabalhar, enfim, pensar de maneira dialética. Então vamos lá. Professor, eu não entendi ainda dialética. Dialética é um movimento que aponta para uma atividade transformadora, em que a tese é negada, e em que a tese passa por um processo de superação por meio da antítese até chegar numa síntese. Tá? É o movimento da realidade. A realidade funciona por princípios dialéticos, mostrando a necessidade da síntese, da superação a partir das contradições e da crise. Tá? E aí o que acontece? Eu perguntei também o que é materialismo histórico dialético, né? Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Uhum. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Eu perguntei também o que Perguntei também o que é um materialismo histórico dialético, tá? Materialismo histórico. Marx não entendia as coisas de um ponto de vista idealista. O contrário de materialismo, materialismo é o contrário
de idealismo, né? Vocês estão escutando aqui uma serra elétrica aqui, né, gente? Estou com obra aqui, aí eu tenho que ter 2 vezes mais concentração, mas vamos lá. Materialismo é o contrário de idealismo, tá? O idealismo que existiu antes de Marx era o idealismo alemão. Um dos principais autores do idealismo alemão foi George Hegel, tá? Mas tiveram outros tantos pensadores do idealismo alemão. O idealismo acreditava que a realidade era precedida por uma ideia. Era a absolutização da ideia, tá? Que ficou conhecido como um livro de Hegel chamado Fenomenologia do Espírito. Fenomenologia do Espírito. Tá? Então, o que acontece? Pessoal, eu vou explicar tudo sobre fenomenologia do espírito? Não, não é isso, não. A ideia aqui é só entender e chegarmos a materialismo, tá? A fenomenologia do espírito colocava a absolutização da ideia, ou seja, que a ideia era aquilo que fazia a realidade ser o que ela é. A ideia, as ideias, o campo das ideias, tá bom? Para Marx, não era a ideia que faz as coisas funcionarem. Era a matéria, eram as relações, por exemplo, de produção. Então, Marx vira a filosofia de Hegel ao contrário. Fala assim, olha, uma criança com fome não é uma ideia. É igual ideia? Uma criança com fome é uma ideia? Não, é o real. Então, Marx coloca que o real é superior ao ideal. E antes da ideia, a gente precisa criar um mundo estabelecido pela matéria, ou seja, pela realidade. Aonde acontece a realidade? A realidade se dá na história. Tá? Então, a história, ela consegue, né, captar aquilo que é a vida das pessoas na realidade. Então, o que é materialismo histórico para o Marx? É uma concepção de que a realidade é anterior à ideia e que é neste campo em que estão atuando os vivos, as pessoas, no campo da materialidade. As pessoas querem consumir, querem beber, querem comer, querem dormir, querem ter casas. Os desejos humanos, eles passam necessariamente pelo viés da materialidade. É claro que vão ter idealismos, né, vai ter uma ideologia. Marx fala sobre a superestrutura. Vou te dar a voz, Valdeci. Mas o que nós vivemos de fato é um campo, o campo da vida é o campo material. Pode falar, Valdeci. Então, a partir desse pressuposto de que o real é mais importante do que o ideal. Dá para fazer uma ponte aí com a questão do desenvolvimento do pensamento grego, tipo, que o pensamento grego se desenvolveu a partir do momento em que as outras questões foram sanadas, territórios foram conquistados, nações foram dominadas, houve paz em seu território, os cidadãos gregos tinham condições de parar e pensar. Então, quando se diz que o real é superior ao ideal, significa isso, aliás, a pergunta, né, significaria isso? Tipo, olha, podemos até pensar o ideal, mas primeiro nós temos que resolver as necessidades reais. O povo tem que comer, tem que trabalhar, tem que produzir. Uhum. A merenda da escola vem antes da aula. Se seu aluno está com fome, ele não vai aprender. O que adianta falar da beleza da educação e começar lá, porque história, geografia, matemática, português e bababá, e o menino com fome? Percebe? E é por isso que o pessoal chama a gente de comunista. Fala, seus comunistas, não sei o quê, né? Porque eles estão querendo acabar com a propriedade privada. Tem nada disso, não. Ninguém quer roubar, ir lá saquear. Vai virar uma Rússia, uma Colômbia, uma Cuba, não sei o quê, nada. Não tem nada disso.
A única coisa que a gente está falando aqui é, meu querido, o que adianta eu investir bilhões para comprar o livro didático se o menino está precisando primeiro de um prato de polenta? Primeiro a polenta, depois o livro. Vai vir o livro? O livro é importante? A cultura é importante? Claro que é. Ensinar é importante? Claro que é. Mas esse menino vai aprender com fome? Chega na sala de aula alguém que é real. É o filho do pai. É o filho da mãe. E ele pode ser pai de alguém ainda. Ele está em relações de trabalho. Ele tem outras vivências. Ele tem outras coisas que ele vai trazer para a sala de aula. Ele não é um espírito que chega lá, fantasmagórico, e aí você agora vai... Não é a sala de aula dos fantasmas. É a sala de aula com pessoas. Educação se dá com pessoas. E pessoas têm sentimentos, têm angústias, têm necessidade, têm emprego. Às vezes, aquele dia que você tá assim, porra, tô com o maior problema em casa, não sei o que, tá difícil, tá aquela coisa e tal, não sei o que, não sei o que. Ué, se eu vou jogar isso tudo fora, as experiências da pessoa, aquilo que ela viveu. Não, eu tenho que entender não só a educação, mas tudo a partir de um ponto de vista real, realista, material. As relações, por exemplo, de produção que se dão por intermédio da categoria trabalho são fundamentais para a definição da pessoa. Porque ela come, se alimenta, convive a partir dessa categoria. Então eu vou ficar lá falando, Tratado de Madrid, 1750, definição do território brasileiro, e a pessoa ainda não definiu nem o próprio território. O que isso pode ser material para ela? Então, sim, Valdeci, você está correto. Vamos definir primeiro aqui agora o que nós vamos resolver, e aí a gente constrói as nossas ideologias. A ideologia é fundamental, não é assim que dizia o Cazuza? Ideologia quer uma para viver? As ideologias são fundamentais. Mas antes das ideologias, as ideologias precisam emergir das condições materiais. E a materialidade é feita na realidade. Ela não é feita em cima da cama dormindo, não. Tanto que o depressivo quer ficar ali se machucando, mastigando sempre as suas próprias dores para não dar conta dos processos materiais, porque a vida não é feita em cima da cama. Pode ser até feita de outras coisas, né, tal. Mas a vida mesmo é feita no universo do viver. Não é escondido debaixo do edredom. Percebem? Então, por isso que Marx está chamando a atenção para nós de um materialismo histórico. A história que vai apresentar essas contradições, o viver vai apresentar essas contradições, a materialidade vai apresentar essas contradições. E é neste campo que a educação deve se consolidar, deve se dar. É no campo da materialidade. Não é uma escola que está escrita no livro, na peça de arquitetura, na sua cabeça fantasiosa, na idealidade. Escola, lugar de crescimento, não sei o quê. Essa escola está em que bairro? Essa escola é para que público? Quem vão ser os alunos que vão chegar aqui nessa escola? O que eles apresentam? Quais são suas carências? Quais são as necessidades? Como vou chegar e tocar a vida dessas pessoas? O que esse conteúdo tem a ver? Patrícia? Oi, professor. Uhum. Lá naquele vídeo lá, aquele vídeo aula primeira, depois que você definiu a dialética e o materialismo, você fala o seguinte, que as formas econômicas de produção são efêmeras, históricas e abstrações da realidade. A parte do abstrações da realidade, eu não consegui entender muito bem. Que são efêmeras, ok. Que são históricas, beleza, consegui entender. Agora, abstrações da realidade, eu não consegui entender muito bem. E qual que é a outra? O que é a abstração da primeira palavra que eu usei? O que é a abstração? Que são as formas econômicas de produção são efêmeras, históricas e abstrações da realidade. Aí, em seguida, você fala uma frase que, para mim, não fez muito sentido também. O que é real
é mais do que abstrato, mas são os próprios sujeitos. Eu não consigo compreender, se você puder explicar. Vamos lá, claro, claro. Primeiro, as formas econômicas, elas são efêmeras porque elas se modificam, né? A gente tinha um modo de produção primeiro na Mesopotâmia chamado modo de produção asiático. Ele deu lugar ao modo de produção greco-romano, que é o modo de produção escravista, que deu lugar a um modo de produção feudal e que deu depois a um modo de produção capitalista mercantil. Depois esse capitalismo mercantil se conjugou, se transformou no mercantilismo, no capitalismo industrial. Hoje é capitalismo financeiro. O lance é, primeiro, efêmeros, deu para entender porque eles mudam. Os modos de produção, eles mudam. Inclusive, a pandemia provocou mudanças nos nossos modos de produção. Eu nunca produzi aula, e aí comecem a entender isso, gente. Ser professor é uma profissão, é um trabalho. Então, o que acontece? Isso aqui é um modo de produção, é um trabalho, tá? Mudou completamente por causa da tecnologia, mudou completamente por causa de um monte de outras coisas, mas os modos de produção, de fazer, são efêmeros, né? Então, beleza, se modificam no tempo. Eles são o outro sem ser a abstração da realidade que eu coloquei? Históricas. Efêmero histórico, beleza. Deu para entender. Porque são processos locados na história. E eles são feituras humanas. O que eu quero dizer com abstração da realidade significa o quê? Que ele é uma maneira de enxergar a realidade. Eles não são postos como se fossem dogmas. Se eu entendo que eles são efêmeros, calma aí, Patrícia. Se eles são efêmeros, ou seja, passageiros, históricos, estão na história, eles também devem ser entendidos como produções humanas. O que eu quero dizer com isso? Não é porque nós somos hoje um país capitalista que nós temos que entender que as explorações realizadas nesse tempo, elas são algo dado, algo normal. Isso é uma abstração. Na verdade, é algo que pode ser transformado. Se é uma abstração, pode ser transformado, pode ser modificado. Mas, assim, não é uma coisa real naquele dado momento histórico, é uma coisa real. Por exemplo, o capitalismo é uma realidade. Nesse momento histórico, ele é uma realidade, ele é o real. Então, por que ele seria abstrato, uma abstração? Porque nós todos entendemos como ele é ao mesmo ele ser tempo. Efêmero, ele é uma abstração? Não, porque ele é ao mesmo tempo estrutura e superestrutura. Estrutura são os modos de produção econômicos, os modos de produção da realidade ali no trabalho. Superestrutura são as ideias criadas para dar suporte a essas condições materiais. Vamos pensar o seguinte, superestrutura pode ser os aparelhos ideológicos de Estado. Por exemplo, o direito. Essas leis que nós criamos e dizemos lá na lei que, por exemplo, olha, tem uma lei que proíbe determinada coisa. Tá? Sei lá, uma lei proibitiva, que proíbe que você caminhe com o seu animal de estimação na praça do bairro. Tá? Aquela praça do bairro é proibida para cachorros. Tá? O que é isso, o direito? O direito é uma abstração da realidade que a gente entende como uma moral e coabita. Que a gente reparte isso. Então, as coisas, além de serem materiais, ou seja, estrutura, elas sempre vão ter um cado de ideação, de abstração, de ideação. Porque elas são também construções intelectuais. Então, o econômico, né, o agir no real, ele carrega sempre um cado ou um bocado de ideologia. Ele carrega um bocado de superestrutura. Ele carrega um bocado de abstração. Porque é a maneira que a nossa cabeça se organiza para lidar com aquela realidade. Não. Abstrair seria construir
no campo do abstrato. Gente, vamos falar o seguinte, olha, quer uma coisa mais abstrata do que essa? O amor é real ou o amor é abstrato? As duas coisas. O amor é um bocado realidade. Nas o quê? Nas ações que compõem o ato de enamoramento. Agora, o amor também é expectativa ideal. É uma construção mental que vai ter um suporte ora material e ora intelectual. Ou afetivo, no caso, né? Então, nada, gente. O real, ele se mistura com os processos ideológicos. E os processos ideológicos encharcam os processos materiais. Há determinado momento que a gente não consegue identificar direito o que é uma coisa e outra, porque se cria certa liga, certo amalgamado, e a gente não sabe direito, afinal de contas, o que é real e o que é invenção intelectual. Entendeu, Patrícia? Mais ou menos, professor. É meio complicado mesmo, mas a questão é, a realidade social, ela não é uma realidade apenas material. Ela é também intelectual, né? É difícil, às vezes, você pensar assim, nossa, mas o econômico é assim? Olha os processos discriminatórios, e você vai conseguir ver com uma maior clareza como que isso se dá. Você consegue, mas claro, está se dando nas ações da cultura. Então é fácil ver a abstração aí, nos processos aí. Agora, o econômico é assim também? É, porque nós somos convencidos que essa estrutura é o que vale. Por exemplo, dizer o que uma coisa vale, por exemplo. O valor é uma condição completamente de abstração. Quanto vale um copo de água e um diamante no deserto? O que vale mais, um diamante ou um copo de água? É o valor. O valor é um processo abstrativo. Para coisas, eu até consigo compreender. Desculpa, professor. Para coisas, eu até consigo compreender palavras, como você colocou, amor, o valor. Agora, para a fórmula econômica, porque a forma econômica daquele período, ela está dada, ela é real, até pela própria dialética, né, o próprio materialismo que Marx se apega do real, né, sair do campo da ideia, passar para o real, é o real naquele período. Então, mas ela é não consigo entender como uma abstração, entendeu? Essa palavra, abstração da realidade. Por que é uma abstração se naquele momento ela é real? Não, porque ela é consequência também da ideologia das pessoas que aceitam e consolidam aquele modo de fazer econômico. Aquele modo de fazer econômico, ele está dado não só pela realidade, mas pela abstração das pessoas que concordam em viver aquilo ali. Tipo, nós vivemos um modo de produção capital. O que é esse modo de produção capital? Que entende, por exemplo, que as pessoas podem ser submetidas a uma valoração enquanto objetos. Do ponto de vista moral, não faz sentido nenhum. Por que as pessoas aceitam isso? Não é uma característica ideológica ou superestrutural? Por que as pessoas aceitam os processos de dominação como eles se dão? Como se fossem apenas de fato? Não existe, se eles são efêmeros históricos, não é possível mudar eles ou não aceitar as ideias, as abstrações, para mudar os processos na realidade? Sim, eu entendo, mas assim, eu penso que eles podem ser superados, mas eu não consigo entender eles como uma abstração. Então, tá todo mundo, a gente está vivendo, enquanto tá todo mundo abstraindo o capitalismo, beleza, a gente vai ver. Aí quando um der um estalo, vou parar de abstrair o capitalismo, vamos pular, todo mundo parou de abstrair, vamos lá, vamos mudar o modo de produção. Eu não consigo ainda, assim, eu aceito para responder a pergunta, mas eu não consigo entendê-lo, a forma econômica como abstração ainda, é um pouco difícil para mim. É uma convenção histórica, social e ideológica. É óbvio que você está tentando perceber assim, mas tipo assim, é só eu parar de abstrair? Não.
O compreender já é se afastar do processo de alienação. O próprio consumo se dá assim, né? Tipo, nós consumimos aquilo que precisamos ou consumimos aquilo que desejamos? Então, todas as outras formas foram as pessoas que foram parando de abstrair, foram se superando, foram entendendo e foram superando os modos. Nas contradições da história. O modo, por exemplo, teocrático de entendimento do mundo, ali com o patesi mesopotâmico ou com o faraó egípcio, teve uma saída daquilo ali, teve uma ruptura com aquele esquema. E até uma hora que as pessoas começaram a falar, gente, isso não está dando muito certo, não. E as pessoas começaram a andar ou caminhar de uma outra forma que o modo de produção se tornou obsoleto e começou a ser produzido de outra forma. Dizendo de um outro lado, é o seguinte, nós, no real, transformamos a realidade, mas a realidade transformada também nos transforma dialeticamente. Então, diametralmente, do mesmo jeito que eu transformo a realidade, eu sou transformado pela realidade. É por isso, por exemplo, que a pedagogia freiriana entende que professor e aluno não estão numa condição hierárquica, em que o professor é o ensinante e o aluno é o aprendente. Do mesmo jeito que o professor modifica a realidade do aluno modifica a realidade do professor. Então, o que acontece? Não é, no real está acontecendo isso aqui, ó, a horizontalidade. Mas essa horizontalidade também faz parte de um processo abstrativo. Porque é intelectual. Ok. Valdeci. Na questão da abstração aí, e aí eu peço já antecipadamente perdão a Patrícia se eu estiver simplificando demais a dúvida que ela está tendo, mas a abstração, ela parte do real, né? Então, seria talvez uma linha fácil, uma linha menos complicada de se entender isso, eu adotaria como exemplo o trabalho do agricultor, o arar a terra, né, o plantar, é o real. A abstração é o valor atribuído àquela prática que vai além do bem em si produzido. Então, eu não paro de abstrair, ao contrário, eu sou convidado a abstrair sempre, ter essa visão abstrata, afastada, analítica do fato que está acontecendo. E aí, no decorrer da história, no decorrer da evolução dos modos de produção, essa visão abstrata, essa abstração, ela também vai se transformando à medida que o próprio modo de produção também se transforma. Então, talvez a não compreensão da abstração nesse ponto aí seja isso, que estamos tentando desassociar demais as coisas, e elas estão sempre associadas. Perfeito. É por aí mesmo que eu coloquei. A questão é, nós vivemos na materialidade um amalgamado, uma liga entre aquilo que é o real e aquilo que são os processos de ideação sobre a realidade. Nós não vivemos apenas a realidade, nós vivemos aquilo que nós construímos no ideal dessa realidade. Então, a realidade é, ao mesmo tempo que é realidade, obviamente, né, aquilo que representamos dessa realidade, ou como vivenciamos. E óbvio, então, o econômico é real, mas ele é um processo completamente aceito, completamente edificado daquilo que nós construímos mentalmente para que ele seja. Então, o mundo não é tipo assim, se a gente entende só como realidade, as pessoas vão ter um momento que vão chegar e vão desistir, vão falar assim, o capitalismo está dado. E uma hora ou outra, então não se torna agente de transformação, uma hora ou outra, historicamente, pela efemeridade dos modos de produção, esse modo de produção capitalista vai ser superado. Mas é assim mesmo que a gente pode tentar. A gente não pode tentar enxergar essa realidade como partícipe da realidade e entender que a maneira como eu construo, né, ideologicamente o entendimento sobre essa realidade pode permitir a transformação da realidade, mostrando, evidenciando as contradições, inclusive
Coloquei aqui a ordem do valor e a ordem do consumo, porque elas são muito tranquilas de a gente ver os processos de abstração no valor e no consumo. O valor não é o valor das coisas. Se fosse o valor real das coisas, uma calça seria o quê? Quanto que se gasta de pano, de meio de produção, de energia elétrica, a hora de produção da costureira, a linha. Não é isso. A calça não é, o valor da calça não é esse. O valor da calça é o desejo do sujeito e a quantidade do produto. Eu posso fazer um risco vermelho na calça, escrever ali, sei lá, lá. Aí essa calça lá, que é uma calça rara, que só os legais têm, e essa calça vale 5 milhões, que é a calça lá, construída pelo artista Lololô, entendeu? Que porra é essa? O valor não é o valor real que as coisas têm. O valor, na verdade, que as coisas têm, ou o consumo, e todas as outras coisas. O dinheiro, o monetário, entendeu? As relações de trabalho, o valor de cada trabalho, o salário, o salário das pessoas. Isso é apenas algo dado pelo real ou é uma abstração? Quem disse o valor da minha hora-aula? Quem disse o valor do salário do professor do município é menor do que o salário do professor do estado, que é menor do salário do professor federal, que é menor do que o... Quem determina o quanto custa as coisas? Será que nós, enquanto trabalhadores da educação, e aí não só trabalhadores da educação, mas trabalhadores, nós não vamos colocar em questão como as coisas no real são produzidas a partir de fatores ideológicos? Isso é encarar o materialismo muito de frente. Quanto vale? Por que é assim? Por que tem que ser no final do mês? Por que é dia 30? Por que é o que é? Quanto que chegou? Por quê? Como? Entendeu? Então, a gente acaba se colocando numa situação contestatória. Chata até, né? Porque nós estamos querendo entender a realidade e compreender essa realidade como produzida também por mim. Ok? É uma leitura, tá? É uma leitura, né? É uma leitura. Vamos lá, gente, para terminar, que eu falei com vocês que eu tenho só uma horinha mesmo, e tenho mesmo, vamos lá. Questão ali vocês entendem, obviamente, que a nossa humanidade na 2 é aquilo que faz a produção das coisas se tornarem mercadorias, porque nós somos dotados de uma inteligência diferente dos animais. Os animais, então, não compreendem como algo que pode ser guardado, como algo que possa, uma produção que possa ser vendida depois, o excedente da produção. Imagina as abelhas em cooperativa falarem: sobrou muito mel, galera, vamos então agora vender esse mel excedente da produção. Quer dizer, então, o processo de construção econômica, política e social, como nós compreendemos, é uma organização intelectual dos humanos. Porque nós fabricamos essa realidade, né, de modo a transformar as coisas em mercadorias. Então, as coisas não são apenas as coisas. Elas são objetos mercadológicos. Elas são possibilidades, né? E podemos vender e fabricar e trocar. Essa é a ordem do econômico, né? 3 ali. Estrutura são os modos de produção materiais. Superestrutura, os processos ideológicos, tá? Eles se arrumam, tá? Eles conversam, eles dialogam, sempre, tá? Nunca a estrutura tá de todo separada da superestrutura, tá? Ó, por exemplo, igreja. A igreja é uma das grandes produtoras de superestrutura. Ela, inclusive, ela consegue colocar ordem moral no processo civilizacional. Enquanto povo, nosso povo, temos lá medo de morrer. Então, o que eu vou fazer com esse medo de morrer? Ai, meu Deus, então eu não posso matar, entendeu? Porque senão eu vou para o inferno, entendeu? Então, assim, existe uma superestrutura que organiza essa vivência, né? A igreja, a família, o direito, a justiça, tá? E outra que é a estrutura, que aí é o quê? É o meio de produção, é o trabalho,
é a ordem de fabricação do existente, entendeu? Então, esse é um universo estrutural, modo de produção. Produção é o arado que vai plantar, vai produzir chuchu, vai ser vendido, vai uma fábrica vai fazer uma compota, sei lá, um doce de chuchu. Foi ruim, né? Ficou muito ruim o exemplo, mas enfim, isso é o real da estrutura, né? O modo de produção. E tem o modo superestrutural, que é o ideológico. Né? Gente, nossa, e aí, enfim, alienação nós falamos um pouco, né? Alienação é não dar conta desse processo, é quando eu não entendo o que está acontecendo, ou por não querer entender, ou por não conseguir entender. Às vezes a gente nasce numa condição já que a sociedade tenta tapar os nossos olhos, e é fabricada uma realidade alienante, né? O professor educador freiriano é aquele que entende que o seu conteúdo, para além do entendimento do próprio conteúdo, tem que produzir desalienação. Então é como se for um professor da engenharia química que entende que seus alunos devem estudar, além daquilo que está sendo produzido no conteúdo de engenharia, por exemplo, as relações conflitantes existentes na relação entre o econômico e o meio ambiente, ou entre a ciência e as fake news. Essa é uma postura de um professor freiriano, porque ele entende que o seu conteúdo não tem que ser apenas compreendido como conteúdo, mas deve ser compreendido como arma de luta, de crítica, de entendimento da realidade, algo que possa ser colocado na realidade da fábrica, algo que possa ser pensado na realidade do trabalho. Então, o processo de desalienação é quando eu rompo com aquela casquinha de mentira que criaram pra gente, que nos obrigam a ser aquilo que outros querem que eu seja. Quando eu sou apenas classe, né, em si. Quando eu não sou classe para si. O que o materialismo está mostrando para nós é a necessidade de nós sermos classe para nós mesmos. Classe para o nosso entendimento. Classe enquanto momento de compreensão daquilo que somos e daquilo que fazemos. Entendeu? Quando um operário entende, junto com outros operários, o seu valor, ele vai dizer lá no momento que vai falar o seguinte: olha, eu estou produzindo isso aqui e o que eu ganho de salário não é suficiente para eu viver. E ele entra em greve. Professor, você é um defensor de greve? Sim, quando há necessidade, a necessidade aparece, é necessário ter luta. E aí, quando a classe entende que ela volta para si mesma e entende a sua função. Lembra dos trabalhadores do transporte viário brasileiro, né, do transporte dos caminhoneiros? Eles entenderam em um determinado momento que ele ficava a vida toda correndo risco, tomando rebite, levando a produção de um lado para o outro, e o que ele ganhava era insuficiente para pagar o próprio diesel. Então eles falaram, peraí, eu não tenho que alimentar os meus filhos, então eu vou pagar esse dinheiro do diesel, não pode. Então, quer dizer, há um movimento do em si, que é em si operário, e volta para si para se compreendendo o que é. O professor tem que permitir isso dentro da sala de aula. Eu não posso chegar lá na sala de aula e simplesmente chegar e tornar o meu aluno mais alienado do que ele é. E achar que a minha prática educativa deve ser apenas uma ferramenta de dominação de uma classe dominante que criou o currículo e que diz que eu tenho que ensinar A e não B. O menino, no final da linha de produção, ali do Break the Wall, vai saber A, como está escrito ali no currículo. Mas ele tem que saber por que ele está estudando A, o que aquele A significa, onde ele pode usar esse A, como esse A pode ser útil para a sua vida, o que ele pode transformar com esse A aprendido. As palavras não podem ser palavras que ficam nos livros. As palavras sabidas são as palavras benditas. As palavras que transformam a vida das pessoas. Ensinar a ler, por isso ensinar a ler para Paulo Freire, e esse é o tema da nossa, inclusive, da nossa próxima aula, ensinar a ler, que eu vou falar sobre o método Paulo Freire na semana que vem,
não é simplesmente transformar as palavras em sons. Eu olhar ali e falei, casa, C-A-S-A, casa. Isso não é saber ler. Saber ler é o que é uma casa. O que é a minha casa. Por isso Freire fala que a leitura das palavras precede a leitura do mundo. Mas o que a gente tem que ensinar mesmo é ler o mundo. É libertador. Aquela senhora que foi alfabetizada tardiamente e consegue ler o bairro no ônibus. Não é porque ela está decodificando a letra do bairro, é porque ela está se tornando independente. Porque ela não vai passar mais pelo vexame, pela vergonha de perguntar o nome do ônibus que está vindo. Se você conseguir entender esse sentimento, você está chegando mais perto do que o Paulo Freire ensinou para a gente que é educação. Não é simplesmente transformar a palavra ali de, sei lá, do nome do bairro, Guaranhuns. Não é isso. É o sentimento de poder ir e vir para qualquer lugar sem ter que perguntar para onde se vai. Entendem? Tá? É um pouco sobre isso, não deu para falar demais ali, acabou, já está minha outra turma me esperando. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Lembrem que o exercício tem que ser entregue até hoje, às 23h55, tanto o fórum quanto as indagações. Por favor, não fique no marasmo, não fique ali naquilo de fazer um Ctrl+C e Ctrl+V. Todos esses conceitos tem no Google, tem no Wikipédia, entendeu? Tente dissecar, entender, escreva com suas palavras, tente dar exemplos, tente fazer sentido para você. É isso que eu vou cobrar na avaliação, se as coisas fazem sentido para você. Se as coisas não fazem sentido, diga que não faça sentido, argumente, mostre o contrário, apresente uma outra explicação. Mas o importante é você fazer por você, entendeu? Como uma costureira que corta o pano e que vai ali coser ali os botões e fazer a sua costura. Faça as roupas que caibam em você. Não tragam as roupas que caibam nas outras pessoas enlatadas ou que você simplesmente colou na internet. Se você colar da internet, simplesmente fazer Ctrl+C e Ctrl+V, meu querido, minha querida, você não está aprendendo nada. O ideal aqui é que faça sentido. Tem que fazer sentido. Beijo gigantesco, até a nossa próxima aula. Comecem, então, a fazer as atividades da lição 2, que é o tema da nossa aula. Vejam a vida de Paulo Freire, a indagação 2 e, obviamente, o Fórum 2 já está aberto também, então, para ser entregue até o dia 20. Dia 20, aula síncrona, 3 aulas síncronas de 9 às 12. Professor, você poderia colocar as datas das entregas das atividades no AVA? Sem as datas, nós ficamos meio perdidos. Susan, eu sempre estou falando, toda aula, falei, então, mas vamos lá. Gente, essa lição 1, vou colocar, escrever na lição lá também. Entrega até hoje, sempre vai ter 10 dias. Aí, semana que vem, eu já abro a outra. E vai ser assim, tá? Beleza, vou postar assim. Mas não vai dar tempo de vocês pegarem, não vai dar tempo de postar essa aula para vocês já usarem para fazer o exercício, não, tá? Não consigo postar a aula hoje. Vou postar sim, vai estar lá, mas não consigo postar hoje, tá bom? Beijo grande, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Valeu. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, Obrigado aí. professor.